A liberdade de mágoas do passado começa quando reconhecemos que o coração humano, por si só, não consegue curar as feridas que carrega e que apenas a presença de Deus pode restaurar o que foi quebrado. A palavra afirma em Salmos capítulo 42, versículo 5: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus." Este chamado nos lembra que a cura não é apenas emocional, mas espiritual, pois a alma cansada procura ânimo no Senhor. Quando entendemos isso, abrimos espaço para que o Espírito Santo toque as regiões profundas onde se escondem dores e lembranças não resolvidas. Libertar-se das mágoas é permitir que Deus escreva uma nova história em áreas onde antes havia apenas sombras. A lembrança das dores muitas vezes se torna um ciclo que aprisiona pensamentos, emoções e decisões. No entanto, a Escritura declara em Isaías capítulo 43, versículo 18: "Não vos lembreis das coisas passadas." Isto não significa ignorar o que aconteceu, mas compreender que Deus não deseja que vivamos presos ao que nos feriu. Ele nos convida a enxergar a vida pela perspectiva da redenção. Quando deixamos de alimentar antigos ressentimentos, o coração ganha leveza e força para caminhar. A verdadeira liberdade surge quando permitimos que Deus seja maior do que a memória dos traumas, conduzindo-nos ao próximo capítulo com esperança renovada. O passado ferido pode deformar a maneira como vemos as pessoas e até mesmo como enxergamos o próprio Deus. Jesus nos lembra em Mateus capítulo 11, versículo 28: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Este convite é universal e eterno. Ir até Cristo significa abrir o coração com sinceridade e reconhecer que a dor já não pode comandar nossos passos. O descanso que Ele oferece é mais profundo do que qualquer compreensão humana. Ele nos restaura a dignidade perdida e nos devolve a capacidade de confiar. Quando entregamos a Ele as dores antigas, descobrimos que nenhum sofrimento é grande demais para ser transformado pela graça divina. A mágoa produz raízes que, com o tempo, se tornam ansiedades, medo e desconfiança. Por isso, Hebreus capítulo 12, versículo 15 nos alerta: "Atentando diligentemente para que nenhuma raiz de amargura brote." A amargura cresce silenciosamente e contamina atitudes, palavras e relacionamentos. Mas o Senhor nos chama à vigilância interior. Reconhecer e tratar essas raízes significa impedir que o passado determine o futuro. Ainda que sentimentos negativos tentem se levantar, a graça nos capacita a reagir com fé. Quando deixamos que Deus arranque essas raízes ocultas, o coração floresce novamente. É neste processo que aprendemos a viver de forma mais leve e sensata, experimentando a vida com o olhar purificado pelo amor de Cristo. A cura das feridas do passado exige um movimento de entrega diária. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo afirma que esquece das coisas que ficam para trás e avança para o alvo. Essa postura não é instantânea, mas uma decisão constante. Somos convidados a colocar nossa história diante de Deus com confiança e humildade. Cada novo dia representa uma oportunidade para reafirmar que não somos mais escravos das lembranças antigas. Quando o Espírito Santo guia nosso interior, ele transforma memórias dolorosas em testemunhos de superação. O que antes era motivo de tristeza se torna prova da fidelidade divina. Avançar é abraçar a esperança, deixando Deus reescrever o que o passado tentou apagar. O perdão é a chave central para a verdadeira liberdade. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 15, que se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Este princípio não é uma imposição pesada, mas uma revelação libertadora. O perdão nos devolve a paz. Guardar mágoas é carregar um peso que Deus nunca nos pediu para suportar. Quando decidimos perdoar,
Mesmo que o coração ainda esteja machucado, damos ao Senhor o direito de curar aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Perdoar não significa concordar com o que aconteceu, mas permitir que Deus restaure a nossa alma. Nele, encontramos força para abandonar ressentimentos e viver com o coração livre para amar novamente. Uma das maiores batalhas espirituais ocorre na mente, onde lembranças dolorosas tentam reviver aquilo que Deus já começou a curar. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, somos orientados a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que não precisamos aceitar cada lembrança que surge como verdade absoluta. A palavra nos ensina a filtrar o que pensamos e a substituir memórias destrutivas pela verdade do Evangelho. Quando rejeitamos pensamentos que alimentam mágoas, experimentamos liberdade interior. A mente renovada pelo Espírito Santo se torna um campo fértil para a paz. Deus nos chama a guardar a mente com sabedoria, permitindo que sua luz ilumine até mesmo os recantos que antes estavam marcados pela dor. As mágoas do passado frequentemente afetam relacionamentos presentes, criando distâncias e muros invisíveis. Efésios capítulo 4, versículo 32, nos orienta a ser bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros como Deus nos perdoou. Esta diretriz aponta para uma vida relacional saudável, baseada na misericórdia e não no ressentimento. Quando deixamos que o amor de Cristo guie nossas atitudes, somos capazes de construir vínculos firmados na graça e não na autodefesa. Deus nos convida a cultivar relacionamentos que tragam vida, cura e apoio. À medida que liberamos perdão, encontramos novas formas de nos conectar com as pessoas, restaurando aquilo que a dor havia tentado destruir. A liberdade das mágoas também envolve aceitar que Deus está conduzindo a história com sabedoria perfeita. Romanos capítulo 8, versículo 28, declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Este versículo não diminui nossa dor, mas revela que nada é desperdiçado nas mãos do Senhor. Ele transforma capítulos difíceis em instrumentos de amadurecimento espiritual. Quando confiamos no propósito divino, mesmo as experiências traumatizantes se tornam sementes de crescimento. Deus não remove o passado, mas o redime. A maturidade surge quando entendemos que Ele estava presente em cada momento, inclusive nos mais difíceis, e que seu amor sempre foi maior que nossa dor. A verdadeira liberdade nasce quando compreendemos que a nova vida em Cristo supera qualquer marca deixada pelo passado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isto significa que a identidade renovada não se baseia mais nas feridas antigas, mas na obra perfeita da cruz. Cristo nos dá não apenas perdão, mas um recomeço integral. Nele, encontramos força para viver com propósito, leveza e esperança. A mágoa perde o poder quando declaramos com fé que pertencemos ao Deus que restaura todas as coisas. Assim, caminhamos livres, firmes e conscientes de que nosso futuro está seguro nas mãos daquele que cura a alma e transforma toda dor em vida abundante. Que esta mensagem toque profundamente o seu coração e reacenda em você a certeza de que Deus cura, transforma e liberta cada área ferida da sua alma. Que você saia deste vídeo não apenas com conhecimento, mas com esperança renovada, com o espírito mais leve e com a convicção de que o passado já não define mais quem você é. O Senhor está fazendo novas todas as coisas, e aquilo que um dia foi motivo de lágrimas será, pela graça divina, motivo de testemunho. Que a luz de Cristo envolva sua mente, sua casa e sua história, conduzindo você a um novo tempo de cura, reconciliação e liberdade.
Agora, com reverência e fé, oramos juntos as palavras que o próprio Salvador nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se esta mensagem falou com você, eu agradeço profundamente por permanecer até aqui. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa. E eu te peço com carinho, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a verdade que liberta. Que o Senhor te guarde e te fortaleça sempre. Amém.